Agora a gente vai trazer mais detalhes sobre o novo decreto de isolamento social anunciado pelo governador Camilo Santana na noite de ontem. A partir das 10 horas da noite de hoje, atenção, tem toque de recolher, tem também uma série de mudanças no comércio, diversas outras medidas. Quem tem os detalhes de como é que tudo isso vai funcionar, como é que vai ser esse toque de recolher e vai esclarecer para a gente agora, tintim por tintim, tudo que muda na nossa rotina, no funcionamento do comércio, no funcionamento das empresas, é o Miguel Anderson Costa. Miguel, está contigo, use o tempo que for necessário então para esclarecer todas essas dúvidas da população. Afinal, essa é a notícia mais importante do dia, mais importante do momento, afinal, mexe com a vida de milhões e milhões de habitantes aqui do nosso estado do Ceará. Isso mesmo, Alexandre. E hoje o cearense acordou com novas medidas restritivas de combate à segunda onda, ao pico de contaminação de uma possível segunda onda do novo coronavírus aqui no Ceará. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana. Eu já estou aqui com o secretário executivo de Planejamento e Gestão do governo do Ceará, Flávio Ataliba, que vai explicar para a gente alguns pontos. E durante essa entrevista, você de casa vai poder apontar a câmera do seu celular para um QR Code que aparece justamente aqui na tela, para você ter acesso aos principais pontos do novo decreto governamental que já está em vigor pelos próximos 10 dias aqui no Ceará. Esse código leva você direto para o portal gcmais.com.br. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo ao Ceará no Ar. A primeira medida que a gente vai discutir agora é o toque de recolher a partir de hoje, 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Quem que pode andar na rua desse horário, como vai ser a fiscalização e o que acontece com quem não comprovar que necessita estar na rua nesse período de tempo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade. É importante que se diga, o decreto saiu ontem à noite e evidentemente grande parte da população tem dúvidas ainda, pontos importantes, mas eles podem ser esclarecidos também diretamente com tira-dúvidas do governo do estado de Ceará. Bom, sobre o toque de recolher, é um instituto previsto no Código Penal, para uma situação de calamidade saúde pública, e que é exatamente no sentido de evitar ou estimular que as pessoas estejam nas ruas a partir das 22 horas. Todo esse decreto ele foi construído no sentido de nós preservarmos o máximo possível da atividade econômica, mas ao mesmo tempo nós precisamos, como você bem falou, reduzir a circulação das pessoas nas ruas, porque a situação viral voltou a circulação viral voltou a se agravar. A punidade, quer dizer, o que nós queremos principalmente é educar as pessoas, Aqui não tem o sentido coercitivo da polícia, tá obrigando as pessoas ou prender as pessoas para isso. Então, nós queremos que as pessoas entendam que a partir de 22 horas precisam estar nas suas residências. As atividades do comércio, principalmente durante a semana, se encerra às 20 horas. Então, essas 2 horas é o momento de transição para a sua residência. Evidentemente, se alguém, nesse horário, estiver nas ruas sem justificativa e seja identificado, será pedido explicações e será indicado que as pessoas precisam voltar para as suas residências. É nesse sentido que o decreto vem. Secretário, outro ponto desse decreto governamental é sobre o fechamento de espaços públicos a partir das 5 horas da tarde. Como isso vai acontecer? Isso acontece não só durante a semana, mas também nos finais de semana. É mais uma vez no sentido de preservar o funcionamento da atividade econômica, e diga-se de passagem que o estado do Ceará, já no final do ano passado, vem numa retomada forte, cresceu o dobro do que cresceu o Brasil, 16%. E nesse sentido, a gente quer preservar a atividade econômica, mas precisamos também da colaboração das pessoas para evitarem que elas saiam de casa desnecessariamente. E os espaços públicos, principalmente os calçadões, praias, ali a partir ali das 17 horas, tem sido um local que aglomera pessoas. Então, nós precisamos, pelo menos nesse período, aí, nos próximos 15 dias, ter aí algumas medidas que evite essas aglomerações. E aí nós estamos pedindo à população que colabore com o governo para que possamos, exatamente a partir das 17 horas, não termos a utilização dos espaços públicos
como forma de evitar aglomerações. Agora, secretário, os telespectadores estão encaminhando algumas dúvidas para o nosso WhatsApp e uma delas é referente ao funcionamento dos templos religiosos. O que o decreto prevê? Os templos religiosos, eles estão enquadrados no mesmo critérios que já havia antes, né? Então, vamos dizer assim, é louvável que eles até 20 horas eles possam funcionar, tá certo? E nesse período já a partir de 10 horas da noite, eles já estejam enquadrados no toque de recolher também, ou seja, não termos nenhuma atividade a partir das 22 horas. As barreiras sanitárias já começaram a operar no limite de Caucaia com Fortaleza, ali pela ponte da Barra do Ceará, amanheceu sem barreira sanitária, mas essas estruturas serão remontadas, a recomendação vale para o interior também, o acesso vai ser limitado? Exatamente, então assim, como o decreto saiu ontem à noite, e de alguma forma, o próprio poder público precisa de um tempo aí já para tomar conhecimento de todas as medidas. Certamente as medidas encaminhadas no período de carnaval, em termos do deslocamento das pessoas entre municípios, ela vai continuar da mesma forma, ou seja, nós teremos barreiras sanitárias onde as pessoas que tiverem deslocamento, elas precisarão de alguma forma justificar, do porquê desse deslocamento, seguindo lá as regras que moram fora do município, ou alguma atividade de trabalho, alguma atividade de saúde essencial. Então, as explicações precisam ser dadas. Repito, nosso interesse é de que as pessoas possam, ao máximo possível, durante esses próximos 15 dias, permanecerem em casa para evitar exatamente a aceleração da circulação viral. Secretário, outra pergunta de um telespectador é referente à suspensão das aulas presenciais a partir de amanhã. Nesta quinta-feira, reforçando, ainda tem aula presencial, mas a partir de amanhã a modalidade passa a ser online, mesmo com um protocolo específico para esse setor, a área da educação. Essa medida de suspender as aulas presenciais, ela foi necessária por quê? Exatamente, vai na mesma direção que nós acabamos de citar. As aulas, de alguma forma, elas estavam, durante um período longo, funcionando online. Então não houve tanto prejuízo para a atividade educacional, o funcionamento online. Evidentemente que é uma demanda de alguns segmentos da área educacional que possam também ter aulas presenciais. Entretanto, como nós estamos nesse período de evitar o aumento da circulação viral, nós também entendemos que se nós pudermos ter aulas online e isso também contribui para evitar a circulação, porque o problema não é dentro da escola exclusivamente, a questão toda é a circulação de pessoas até chegarem nas escolas. Então esse movimento, inclusive o próprio governador e o prefeito estabelece também o serviço público remoto, o home office, as pessoas também ficarem em casa, exatamente para evitar que essas pessoas possam circular na cidade. Agora, secretário, quanto ao uso de áreas comuns de condomínios, academias, parquinhos, piscinas, o decreto traz algum ponto específico sobre isso? A especificação para essa questão continua exatamente como era antes, Você evitar também a utilização de espaços em condomínios comuns, porque vai da mesma lógica de evitar aglomerações, evitar que as pessoas possam ter contato umas com as outras. Secretário, tem uma pergunta aqui relacionada ao esporte. No sábado tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai sediar um dos jogos. A previsão de horário ultrapassava o limite estabelecido pelo decreto. Vai precisar passar por mudanças? Como é que vai funcionar isso? Já está em negociações, em contato, a própria Secretaria de Esporte do Estado do Ceará, junto à CBF e junto à emissora que vai transmitir o jogo, para que ele possa passar ou para a tarde ou para o início da noite, contanto que seja necessário que atividades comerciais elas estão limitadas às 20 horas e o toque de recolher a partir de 22. Então, o jogo do Fortaleza, assim como o jogo nos dias seguintes do Ceará, precisarão respeitar essas normas. Secretário, as viagens intermunicipais do transporte público já foram retomadas. O transporte metropolitano não foi afetado no decreto anterior,
mas teremos a continuidade de barreiras sanitárias. Como que vai ser a fiscalização, conforme o governador Camilo Santana falou ontem na live? Exatamente, a fiscalização através das barreiras sanitárias no transporte, no deslocamento intermunicipal, ele vai acontecer no sentido de exatamente identificar qual a justificativa que está levando você a ir para outro município. Isso como aconteceu agora recentemente no Carnaval. Então assim, reforço o ponto que nós precisamos, não só em Fortaleza, mas em todo o estado de Ceará, evitar ao máximo possível o deslocamento de pessoas, a não ser por motivos muito necessários, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de doença. Nesse aspecto, nós precisamos da colaboração da população, e aquele que iria fazer essa viagem de uma forma até de turismo desnecessário nesse período, aguarde um pouco, enquanto a gente possa passar esse período mais crítico, inclusive porque já está chegando novos lotes de vacinação, né? E daqui a pouco já teremos aí um maior número de cearenses vacinados. Então, a nossa perspectiva é muito positiva, mas precisamos ter um pouquinho mais de atenção nessas próximas 2 semanas. Agora, secretário, ônibus e vans poderão ser parados nas barreiras sanitárias? Sim, todos o deslocamento nas barreiras sanitárias estarão sujeitos, né, à fiscalização, exatamente nessa transição. Então, é como aconteceu no Carnaval, né? Nós continuamos com a mesma disposição de fazer essa fiscalização. Agora, secretário, tem uma pergunta relacionada à prática da atividade física. Um telespectador pergunta em relação à questão do horário de funcionamento, já que não é um serviço essencial. De acordo com o decreto, as academias só podem funcionar até às 8 horas da noite, no final de semana até às 15 horas. Com essa redução de horário, não tem um temor para que gere uma superlotação dentro desses espaços, ou regras foram estabelecidas? Não, porque o que a gente, exatamente, os horários que nós estamos limitando, eles, de alguma forma, eles não vão, vamos dizer, impactar um grande número de pessoas. Agora, é necessário, né, junto aí os praticantes das atividades físicas, junto inclusive com os donos das academias, que se possa escalonar, né, a prática dessas atividades em períodos distintos, porque, eu reforço, é necessário uma colaboração de todos, né? A percepção que nós precisamos, nesse momento, ter um pouco mais de cuidado e evitar aglomerações. Então, se aquela academia terá um horário de pico por conta disso, é bem verdade que o dono da academia, ali, os professores envolvidos, possam orientar seus alunos a escolherem horários alternativos para evitar essa aglomeração. Tá? Então, assim, há necessidade, por mais que o poder público possa estabelecer essas regras, essas novas normas de restrições, mas há necessidade também da população, das pessoas colaborarem com o governo. Secretário, de acordo com a plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde, maior parte do nosso território tem um risco de classificação altíssimo para a transmissão viral. E isso preocupa aglomerações principalmente. Como que o governo, em parceria com os municípios, vai atuar? A fiscalização, ela vai ser intensificada? Quais órgãos devem participar? Exatamente. Inclusive, hoje, nós já teremos uma reunião do governador do estado de Ceará, o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, todos os prefeitos, para discutir exatamente essa relação entre o governo do estado e os municípios. Como você bem citou, a situação ela não é grave não só em Fortaleza, mas em todos os municípios. Então, haverá a necessidade também do gestor municipal de participar desse grande movimento para que evite que as pessoas saiam de casa desnecessariamente. Secretário, tem algumas perguntas que estão sendo encaminhadas referentes ao lockdown, né, que foi descartado em um primeiro momento pelo governador Camilo Santana, usou as redes sociais, descartou, disse que essa hipótese não passava ainda pela mesa do Comitê Específico de Enfrentamento à Covid-19, que reúne diversos especialistas. Essa medida de lockdown, ela pode ser baixada no Ceará, vai depender dos números, vai depender da contribuição da população. Como é que o Estado avalia isso? Exatamente, o lockdown aí, você
quer se referir, por exemplo, o que está acontecendo na Inglaterra, o que está acontecendo na Alemanha, é evitar que as pessoas saiam de qualquer jeito de casa. Não é o nosso caso, tá? No lockdown, só as atividades essenciais que poderiam funcionar, como aconteceu lá no ano passado. Tudo que está sendo feito exatamente nesse sentido é para evitar o lockdown. Então nós estamos tomando medidas alternativas, né, pedindo a colaboração da população, porque precisamos não usar desse expediente. Acredito que nós não precisaremos. Por quê? Porque tenho certeza que a população vai entender o apelo que nós do governo estamos aqui colocando. Como eu já falei, nós temos aí já a perspectiva de novas vacinas chegarem já nas próximas semanas, e esse processo, né, de vacinação ele será acelerado. Então é o tempo que nós precisamos para exatamente vacinar uma grande parte da população, e aí você tem uma redução drástica da circulação viral, e aí podemos comemorar o fim da pandemia. Então nós precisamos apenas passar por essa transição nesse momento, para que possamos evitar, de qualquer forma, alguma medida mais drástica no futuro. Secretário, esse pacote com medidas mais restritivas, né, que o cearense acordou hoje com novas mudanças, justamente nessa tentativa de combater a disseminação acelerada, aparece justamente em um período crítico, de acordo com o governador Camilo Santana. Saímos do pico da contaminação entre os meses de abril e maio, registramos uma redução bem grande no mês de setembro, quando cerca de 50 pessoas precisaram de um leito especial para tratar complicações da Covid-19, mas começou 2021, aglomerações de fim de ano, o mês de janeiro já acendeu o sinal amarelo, o mês de fevereiro traz um alerta bem maior, um sinal vermelho, com quase o triplo de casos registrados no pico da contaminação e o uso da rede. Então, essa medida que está sendo baixada pelos próximos 10 dias tem como foco preparar novamente a rede e fazer esse acolhimento. Como que o Estado avaliou isso? A questão vamos dizer assim, da segunda onda, não é só no Estado, o mundo inteiro está enfrentando essa dificuldade. Então, como foi dito já, há uma pressão nesse momento pelo Serviço Público de Saúde, atendimento a essas pessoas acometidas pela Covid, e mesmo com todo o esforço que o governo já vem fazendo de aumentar o número de leitos, o certo é que a demanda por nossos serviços, elas estão bem maior do que a capacidade que o Estado tem de oferecer novos leitos. Então, essa atitude, né, de restringir maior, de forma mais forte, o deslocamento das pessoas, exatamente para dar tempo também que possamos acelerar e expandir a rede de oferta do Serviço Público de Saúde. Secretário, só para a gente encerrar a nossa entrevista, para esclarecer melhor o telespectador, eu queria que o senhor falasse para a gente se existe uma preocupação sobre as viagens, né, vindas pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, diante da variação que já circula no país. Variação do Reino Unido já foi registrada aqui no país, a variação brasileira registrada pela primeira vez em Manaus já tem circulação, transmissão comunitária dentro do nosso território. Existe uma preocupação com essas viagens, com esses passageiros vindos de outros estados e até de outros países? A fiscalização nos aeroportos, ela é feita pelo governo federal. Nós não temos ingerência sobre isso. Entretanto, o governo do estado já pediu várias vezes o governo federal que possamos, por exemplo, testar as pessoas que saiam dos aviões, né? Mas isso é uma determinação do governo federal, nós não temos controle sobre essa questão. E aí nós estamos realmente precisando fortalecer ações em colaboração com o governo federal nessa área. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Ceará, uma excelente quinta-feira para o senhor. Alexandre, é isso, a atualização, o passo a passo, a gente acabou de informar os telespectadores como vai ser a fiscalização. As medidas restritivas foram baixadas e editadas pelo governo estadual, levando em consideração o cenário de infecção, a taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermarias, leitos específicos para o acolhimento de pacientes com complicações da Covid-19. E pelos próximos 10 dias, esse decreto, um novo decreto de isolamento social, vai estar em vigor, destacando que os serviços não essenciais só podem funcionar até as 8 horas da noite. A partir desse horário, somente os serviços essenciais podem operar. Que serviços são esses? Farmácias, supermercados, atendimento médico hospitalar,
veículos de imprensa, ou seja, serviços emergenciais. Durante o final de semana, a redução no horário de funcionamento no comércio somente até às 5 horas da tarde, incluindo shopping center. São medidas adotadas, conforme o secretário falou agora há pouco, um QR Code está disponível aqui na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e ter acesso direto ao portal gcmais.com.br. Lá tem os passos importantes, as medidas restritivas que foram apresentadas pelo governador Camilo Santana, uma live que atrasou, geralmente essa transmissão não atrasa, deixou muita gente naquela apreensão, mas ontem, por volta das 8 horas da noite, o governador foi às redes sociais, disse que ouviu o comitê específico, o governador participou de uma reunião que foi convocada pelos governadores junto ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e na sequência ele voltou para a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid e na sequência fez essa série de anúncios ao qual o Estado já está adotando a partir de hoje e medidas que deverão ser seguidas pelos próximos 10 dias. Alexandre. Ok, Miguel, muito obrigado pelas informações. Agradeço ao secretário Ataliba pela disponibilidade de vir aqui a público no Ceará no Ar, ao vivo, responder às perguntas da população nesse momento de tantas dúvidas, tantas interrogações. Obrigado, Miguel.